Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, queiramos ou não, influenciam a vida e o destino de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossos sonhos, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual todos os que têm alguma coisa a dizer estão convidados. E hoje a palavra está com o ex-prefeito e ex-vereador de Sorocaba, Paulo Francisco Mendes. Nascido em Sorocaba, Paulo Francisco Mendes é formado em administração de empresas, tendo sido prefeito de Sorocaba por 2 vezes pelo PMDB de 1987 a 1988, quando completou o mandato de Flávio Chaves e depois, entre 1993 e 1996. Antes disso, assumiu a chefia de gabinete na gestão do então prefeito José Teodoro Mendes em 1977 a 1982. E depois, em 83, foi secretário de governo do ex-prefeito Flávio Chaves. No seu governo, criou a Guarda Municipal de Sorocaba, que hoje tem uma nova nomenclatura, Guarda Civil Municipal. Destacou-se na construção de obras viárias e de cunho social, como escolas, creches, centros de saúde e centros esportivos. Adquiriu para o município o antigo Hospital São Severino, hoje Policlínica Municipal de Especialidades, situada no Jardim Santa Rosália. Na área de abastecimento de água, construiu a maior adutora de Sorocaba. Construiu também 3 pontes sobre o rio Sorocaba, que ficam nos bairros Pinheiros, Iguatemi e Vitória Régia, este ligando o bairro à zona industrial de Sorocaba. E entregou o governo com a inauguração do viaduto dos ferroviários com 300 metros de extensão em 1996. Paulo Francisco Mendes cumpriu seu 4º mandato como vereador na Câmara Municipal de Sorocaba, sendo líder da bancada do PSDB no Legislativo. Em 2010, foi convidado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Sorocaba na gestão do então prefeito Vitor Lippe. Foram 36 anos de vida pública. Paulo Mendes, seja muito bem-vindo hoje ao Vida Pública. Muito obrigado, Fernando. É uma satisfação muito grande, um prazer imenso estar aqui para esta reflexão, não é? Como você muito bem situou o nosso encontro de hoje, e quero saudar a TV Jornal Cruzeiro do Sul e a TV Com, que está colocando os assuntos de Sorocaba e da região em pauta todos os dias e desta forma enriquecendo sobremaneira o grau de informação da nossa comunidade. Eu parabenizo nesse momento a TV Com e a TV Jornal Cruzeiro do Sul e agradeço o convite para estar aqui neste momento para essas reflexões, e estou à sua disposição para os questionamentos que você, sem dúvida, fará. 36 anos, quase 4 décadas na vida pública. É uma experiência, entanto, para o senhor que já foi prefeito, vereador aqui na cidade, mas começou na vida pública mesmo como chefe de gabinete do prefeito José Teodoro Mendes. Gostaríamos que o senhor explicasse aos nossos telespectadores sobre este ingresso à vida pública. De fato, eu ingressei na vida pública muito jovem. Eu tinha 27 anos de idade naquela ocasião e em 1976 eu fui convidado pelo Teodoro Mendes para coordenar a sua campanha à Prefeitura de Sorocaba. Ele era deputado federal naquela época e ficava muito em Brasília e vinha sempre às quintas-feiras ou sextas. Mas havia toda uma articulação, a campanha, nós tínhamos quase 30 candidatos a vereadores na chapa e havia sublegendas, não é? Eram 2 partidos, tinha 2 candidatos pela Arena e 2 candidatos pelo MDB. E o Teodoro me convidou para que eu coordenasse aqueles 90, 120 dias de campanha e eu fiz um trabalho de coordenação. O Teodoro foi muito bem votado, alcançou um êxito, sucesso, foi eleito prefeito. Naquele tempo a eleição era em um turno só,
E no dia 15 de novembro de 76 ele foi eleito. Nós estávamos ali uma semana mais ou menos após a eleição, reunidos, né, o nosso pequeno grupo político. Nós éramos ali jovens que trocavam ideias a todo instante a respeito da formação do governo, a respeito das prioridades de Sorocaba. E eu me recordo muito bem que eu convidei o Cláudio Grosso, que era o vice-prefeito do Teodoro, e o Alberto Ferreira, que também foi um grande companheiro, que nos auxiliou muito na campanha eleitoral, como coordenador também, ao nosso lado, para que fôssemos até Mongaguá, na casa que meu pai construiu em 1960. E naquela ocasião, eu falei, olha, vamos lá para Mongaguá, ficar 3, 4 dias, e lá a gente, longe, né, do burburinho aqui de Sorocaba, a gente vai refletir, pensar sobre uma série de questões, sobre como, até nos convites que o Teodoro deveria fazer para constituir a sua equipe de 9 ou 10 secretários na época. E nós ficamos 4 ou 5 dias lá em Mongaguá, que é uma sucursal de Sorocaba, né? Aí voltamos e houve vários contatos. O Teodoro então formou uma equipe, e também muito jovem, eu me recordo disso. Os secretários municipais, o Luiz Marins também tinha 27 anos. O líder da bancada na Câmara era o Flávio Chaves, com 28 anos também, a mesma idade nossa. E outros secretários. Eu acho que o mais velho ali era o Sérgio Otos, do Planejamento, que tinha 37 anos. O prefeito tinha 34 anos, o Teodoro. Então, era uma equipe de jovens e todos idealistas, todos imbuídos da importância do desafio que representava, naquele momento, governar a cidade. E o Teodoro, então, iniciou o governo em 77. Mas nestas reuniões que fizemos no final de 76, numa delas ele disse: você solicita exoneração da sua função na Guedes Cutter. Eu era gerente de vendas naquela ocasião da distribuidora, e ele disse: eu tinha saído da faculdade, tinha me formado há 4 ou 5 anos e já estava trabalhando lá na gerência de vendas. Ele disse: você se desvincule porque você vai chefiar o meu gabinete. Eu preciso de você como chefe de gabinete. Eu disse: mas eu vou deixar minha carreira na empresa, deixa eu pensar uns 2 dias, né? Ele disse: eu já dei para a imprensa que você vai ser o chefe de gabinete. Ele tinha dado uma entrevista. Eu falei, bom, tudo bem. Aí fui lá, foi difícil, a empresa achava que eu poderia cumprir meio período na empresa e meio período na prefeitura. Eu disse: não, o que eu faço, eu me dedico integralmente e mergulho de cabeça em tudo que faço. Então, se eu for para a prefeitura, eu vou trabalhar full time, e realmente aconteceu. Assumi a chefia de gabinete, fiquei 5 anos como chefe de gabinete do Teodoro, e aí eu disputei as eleições. A primeira eleição da minha vida foi em 82, para vereança. E fui o segundo mais votado da cidade. O primeiro foi o saudoso Gervásio Porfírio do Nascimento. E o senhor também, qual partido naquela ocasião? No PMDB, em 82. E o Flávio Chaves venceu as eleições para prefeito. Eu venci as eleições para vereança, junto com outros companheiros. E na reunião da bancada, na primeira reunião antes da posse, o Flávio disse: você conversa, eu me lembro bem disso, com Fernando Bordieri, que era o assessor jurídico da Câmara. Você vai pedir uma licença, vai solicitar uma licença por tempo indeterminado da vereança, assume a vereança, mas pede licença para ser o meu secretário de governo. O Flávio fez uma reforma administrativa e a chefia de gabinete passou a ser secretaria de governo. Me convidou, eu falei: Flávio, eu fui eleito vereador, eu vou ficar 15, 20 dias na Câmara e depois eu peço licença, eu preciso de você aqui comigo na prefeitura, na mesma função que você exerceu com o Teodoro. E aí fiquei, então, 4 anos como secretário de governo, quando o Flávio Chaves foi para a Caixa Econômica Estadual em 87.
Aí, em 86, o vice-prefeito do Flávio, engenheiro Luiz Francisco, se elegeu deputado estadual. Foi muito bem votado, teve 62 mil votos, foi um dos mais votados, se elegeu deputado estadual. E iria assumir em janeiro a Assembleia, era vice-prefeito. Aí, então, nós nos reunimos no partido e o Flávio achou conveniente que eu reassumisse o meu mandato, disputasse a presidência da Câmara Municipal e, vencendo a eleição da mesa da presidência da Câmara, eu me lembro que fiquei uns 30 ou 40 dias exercendo a presidência da Câmara, presidindo as sessões, e em março de 1987, o Flávio renunciou à prefeitura e foi assumir a presidência da Caixa, e eu então assumi a prefeitura na linha sucessória como presidente da Câmara, por 22 meses, quase 2 anos, foi até janeiro de 89. E foi exatamente em março de 1987 que eu fiz o convite ao engenheiro Antônio Carlos Panunzio para que aceitasse a incumbência de ser o meu secretário de Obras e Serviços Públicos na Prefeitura de Sorocaba. E ele, por sinal, desempenhou maravilhosamente essas funções, muito dedicado, muito trabalhador. Às 7h30 da manhã, Panunzio já estava na SERP, na Secretaria de Serviços Públicos, constituiu uma equipe muito dedicada de funcionários, de engenheiros e um pessoal que tinha militância no serviço público, e ele foi então até abril de 88, quando ele me comunicou que seria candidato a prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha feito um convite a ele. E naquela ocasião o PMDB já estava lançando a candidatura do doutor Benedito Palhato, que era secretário de esportes do município. Aí o Palhato desistiu depois de uns 90 dias, mais ou menos, próxima à data da convenção, e aí o Teodoro estava em Brasília na Constituinte, era membro da Comissão de Sistematização, não poderia fazer a campanha, aí a candidatura se encaminhou para o deputado estadual Luiz Francisco, que disputou a prefeitura e não alcançou a votação suficiente para se eleger. E Panunzio, e o Antônio Carlos, então, Panunzio se elegeu em novembro de 1988. Esse foi o início da nossa, citei aí até esse período, e foi o primeiro mandato que exerci como prefeito de Sorocaba, foram esses 2 anos finais do governo, do tempo do Flávio. Inclusive, a sua formação como administrador de empresa, você levou para o Paço Municipal, você levou para a prefeitura também. E naquela ocasião, como era governar uma cidade como Sorocaba com a hiperinflação? Olha, o maior desafio realmente foi esse, porque nós tínhamos, naquela ocasião, já tínhamos observado, já estávamos sentindo o fracasso do Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi lançado pelo presidente Sarney em 86. No início, foi um sucesso muito grande. Porém, há 10 meses, 1 ano depois, exatamente quando eu estava assumindo, em 87, aí veio o Cruzado 2. E aí degringolou seu sistema econômico, o descontrole, a inflação voltou a ser galopante. Então, houve um descompasso muito grande entre a indexação que tinha sido extinta, voltou com uma voracidade impressionante. Nós tínhamos que dar reajuste aos funcionários todos os meses, porque a inflação chegava a 26%, 27%, 30% ao mês. Então era um drama tremendo, era um desafio muito grande. E eu me recordo que já no final do governo Sarney, a inflação chegou a mais de 70% ao mês, era uma coisa descomunal. Nós tínhamos que fazer o orçamento municipal com tendo como referência de moeda o dólar, porque não era possível. Em cruzeiro, não havia parâmetro, era uma coisa realmente fictícia, a moeda não tinha consistência. Então nós tínhamos correção em cima de correção, e esse descompasso
a gente gerenciava tudo isso com muita dificuldade, mas como tudo era corrigido, era tudo indexado, a receita também era corrigida. Agora, duríssimo foi quando a URV veio, quando no meu segundo mandato, em 94, que nós vamos abordar. Aí sim, os contratos eram corrigidos diariamente pela URV e a receita era estática e assim ficou por 8 ou 10 meses. A inadimplência foi muito alta, chegou a quase 40%. Os dos contribuintes tinham dificuldades para pagar os seus impostos. Então, houve um outro desafio imenso, mas isso numa fase posterior. Mas em 88, o grande drama foi esse enfrentamento do processo inflacionário devido ao fracasso do Plano Cruzado. Então, 87, 88 foi realmente uma dificuldade muito grande. E a gente, com muita luta, muito esforço, conseguimos concluir muitas obras iniciadas e também dar início, ter outras iniciativas na área do serviço público, por exemplo, com a criação da Guarda Municipal em março de 88. E também, naquela ocasião, nós construímos 5 unidades básicas de saúde e tivemos alguns convênios com o governo estadual também, que nos permitiu não só a pavimentação asfáltica, mas a construção de escolas de primeiro grau. E procuramos dar sequência a um trabalho que vinha já do tempo do Flávio até a posse, então, do Antônio Carlos Panunzio, que tinha como principal prioridade e compromisso com a população o resgate do sistema do transporte coletivo com qualidade em Sorocaba, e ele alcançou com muito êxito nesta empreitada. Resgate da qualidade do transporte coletivo urbano. Eu me recordo que em agosto de 88 eu não tive outra saída, outro desafio imenso. Eu tive que intervir na Aviação Manchester, que eram 22 sócios, era uma empresa, era um monopólio, a Vima, e ao fazer a intervenção, eu também determinei a cassação da concessão. Não é isso? Então houve uma pressão terrível, eu fui ameaçado, foi no dia 18 de agosto de 1988. E eu, quando determinei a cassação da concessão da Vima, as pressões foram tão intensas. Eu me lembro que até um senador da Paraíba ou do Sergipe, que era amigo de um dos dirigentes da empresa, me ligou de Brasília, era do meu partido, inclusive, esse senador, me fez assim uma pressão terrível, e eu não vacilei em nenhum momento, não aceitei a pressão ou as pressões que naquela semana terrível vieram. E nesse momento da intervenção, eu determinei que autorizatárias, que 2 empresas que de São José dos Campos estavam também atuando, era um pessoal, um grupo de Uberlândia, Uberaba, não me lembro, que operava em São José dos Campos, que aceitou como autorizatária a assumir o caos, que era um caos. 35 ônibus quebravam por dia. Problemas mecânicos na cidade. Tínhamos na época 160 ônibus, 170, era a frota da Vima, mas 35 ônibus quebravam nos itinerários, quebravam nas ruas, né? A população. Então, quando essas empresas aceitaram o desafio e eu disse, eu só autorizo precariamente a assumirem o transporte se colocarem no mínimo 40 ônibus 0 quilômetro. E eles disseram, olha, o senhor vai entender, prefeito, nós temos que ter uns 30 dias para colocar esses ônibus. E eu disse, olha, eu vou pedir a vocês, eu sei que vocês têm mais de 40 ônibus 0 quilômetro, e vocês podem pôr em 15 dias, porque não dá para esperar mais. Aí um dos dirigentes falaram, olha, nós vamos tirar de Niterói, cidade do Rio de Janeiro, que já estava operando com um grande número de coletivos, e deslocou de Niterói 40 ônibus, cumpriu a exigência e assumiu já com a Vima cassada. Com isto, quando o Panunzio em janeiro assumiu, ele sempre lembra disto, ele assumiu com as mãos desatadas, porque
a concessão estava cassada e ele pôde fazer a abertura do edital de licitação com o novo modelo de sistema, com a Urbis como gerenciadora, com o sistema do Caixa Único, com o projeto dos terminais. E interessante, ele sempre comenta comigo, quando ele concluiu os terminais de ônibus em 92, e inaugurou os terminais de ônibus, havia uma carência do BNDES de 6 meses para começar a amortizar, porque foram 20 milhões de dólares na época que foram emprestados, e com uma carência de 6 meses. E eu, quando voltei à prefeitura em 93, ele disse, pois é, você vai pagar desde a primeira parcela o BNDES. E assim foi. Pagou. Até aos 36 meses eu honrei a dívida toda, pagamos as obras dos 2 terminais, terminal Santo Antônio e o terminal São Paulo. Paulo, depois que o senhor foi prefeito por 2 vezes, voltou à Câmara Municipal. O que mais atrai ao senhor a questão do Legislativo ou Executivo? Olha, na verdade o Executivo possibilita que você implemente projetos que você julga prioritários, que você, por exemplo, realize obras e serviços que você planejou, que você, ao lado de uma equipe de governo, conseguiu tirar do papel para tornar realidade, não é? É uma função peculiar. O Executivo tem esta diferença que é muito grande com relação ao Legislador. O Legislativo, eu sempre apreciei o debate, a discussão, e eu sempre participei, mesmo antes de ser chefe de gabinete do Teodoro Mendes. Portanto, eu tinha ali meus 16, 18, 17 anos, eu já frequentava a Câmara Municipal para ver os debates. Então, eu me elegi vereador no ano 2000, reelegi em 2004, 2008 e 2012, e senti que nesses 4 mandatos na Câmara Municipal, a gente pôde viabilizar a governabilidade, auxiliar os prefeitos, e tanto que o prefeito Vitor Lippe, em 2010, me convidou para que eu ficasse 2 anos na Secretaria de Governo para auxiliá-lo ali, solicitei licença, o meu suplente assumiu, mas é muito diferente, são missões diferentes, mas ambas com um grande sentido de serviço público, um grande sentido de atendimento às demandas que a própria comunidade apresenta. Então, a peculiaridade do Executivo e a peculiaridade do Legislativo. Mas são complementares, são atividades complementares, e isto me deu um grande prazer, tanto atuar como secretário municipal, como prefeito da cidade, também como legislador, também como vereador, que pude exercer esses mandatos. Para encerrarmos a entrevista de hoje, inclusive, depois de 36 anos, o senhor enfrentou um revés, que foi a cassação. Qual a situação do político Paulo Mendes, do ex-prefeito, do ex-vereador Paulo Mendes, com esta cassação? Olha, Fernando, eu lhe falo com toda sinceridade, abrindo aqui o meu coração, inclusive aos telespectadores. Eu estou me sentindo como um exilado na minha própria terra. Porque um único processo que eu tive em 36 anos de vida pública, processo esse, uma ação civil pública que foi gerada por um encarte e um perfil de Sorocaba, um relatório final de governo, onde aparecem todas as obras que eu pude realizar. O meu sucessor já estava eleito, eu não fui candidato naquela ocasião, nenhum proveito eu tirei desse relatório, dessa publicação. E nesse relatório há 2 ou 3 fotos em que uma eu estou de perfil, inaugurando uma creche, e uma outra hasteando uma bandeira e tal. E a minha assessoria de imprensa divulgou isto, e foi em dezembro de 96, portanto há 17 anos atrás, foi distribuído este relatório. O que aconteceu?
3 anos depois que eu tinha deixado a prefeitura, portanto, em 1999, 3 anos depois, um integrante do Ministério Público achou que aquela divulgação causou uma promoção pessoal e que eu não poderia, de forma alguma, me autopromover com aquilo. E essa promoção pessoal, ele achava que devia, então, me pedir uma punição e entrou com ação civil pública. Ficou 8 anos aqui em Sorocaba, no Fórum, depois no Tribunal de Justiça. E interessante o despacho final do desembargador da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. O final, a conclusão da sentença. Temos constatado, ao analisar todo o processo, que o ex-prefeito de Sorocaba, o Sr. Paulo Francisco Mendes, não causou nenhum dano ao erário público e também não se enriqueceu ilicitamente, mas transgrediu a questão da impessoalidade. Não poderia ter nem o nome e nem a foto estampada no relatório do final de governo. Por isso, vamos enquadrá-lo na menor penalidade. Uma multa civil, na época, não sei se foram 6 ou 8 mil reais, uma multa civil e o menor tempo de suspensão dos direitos políticos, porque são 3 tipos de penalidade. 8 anos, 5 anos e 3 anos. E me enquadrou em 3 anos. Eu fiz o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso não subiu porque o Tribunal de São Paulo, o TJ, achou que não era o caso. O agravo não tinha efeito suspensivo. Voltou o processo para Sorocaba e quando eu recebi a informação no mês de agosto, no final de agosto, o promotor, que aliás já era outro promotor que estava cuidando do caso, achou que devia de imediato cessar a atividade parlamentar, tendo em vista que ninguém com os direitos suspensos 3 anos pode exercer algum mandato político. Então, este foi o meu infortúnio, esta foi a minha grande provação. Agora, eu, nos últimos 40 dias, tenho, ao mesmo tempo que tenho esta dor e que eu senti essa dor, é uma cicatriz muito grande que fica na gente, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que agradecer a Deus e manifestar toda a minha gratidão pelo número volumoso, pela intensa solidariedade que eu venho recebendo todos os dias, até de onde eu não esperava. Então foi uma coisa que realmente machucou, como a gente costuma dizer, mas eu acredito que mesmo fora do serviço público, mesmo fora da vida pública, nós poderemos com saúde continuar trabalhando pela comunidade, pela cidade. Eu já estou em busca de um novo trabalho porque eu preciso trabalhar, né? Mas estou confiante, vibrando com a cidade, acompanhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E isso nos faz otimistas, mesmo com essa cicatriz. O Vida Pública trouxe mais a história de Paulo Francisco Mendes, que foi prefeito, também vereador aqui na cidade, que trabalhou, fez diversas realizações pela cidade. Hoje enfrenta naturalmente esse revés, ao qual ele agora acabou de se referir. E, naturalmente, a Justiça vai correr agora pelos seus fóruns, com seus recursos, com suas decisões, para chegar a uma conclusão final. Estamos ingressando agora com uma ação rescisória, talvez demore 1 ano, 1 ano e meio, para essa ação rescisória que eu estou pleiteando tramitar e haver uma decisão final. Mas o futuro realmente pertence ao justo juiz, né? Aquele que julga com justiça. O Vida Pública agradece muito a presença do ex-prefeito de Sorocaba e também ex-vereador de Sorocaba, Paulo Francisco Mendes, por essa entrevista. Muito obrigado, Paulo, pela participação. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço muito, sensibilizado, a oportunidade que eu tive de estar aqui na TV Jornal Cruzeiro do Sul, sendo entrevistado por você. Sei que outros homens públicos também aqui estiveram e vão estar também para reflexões importantes sobre a vida de Sorocaba. E a todos transmito o meu abraço e na certeza de que nós sempre estaremos acreditando e trabalhando pela grandeza da nossa terra, Sorocaba. Muito obrigado. O Vida Pública vai ficando por aqui.